O texto 2, o posicionamento crítico do argumento presente no texto 1 sobre a relação entre a escravidão africana e o racismo na América colonial, baseia-se no seguinte aspecto. Vamos lá para a gente entender, então. O negacionismo como erudição, uma ilusão de cor. Texto 1. Fazendeiro branco, escravo negro. A imagem icônica produz a ilusão de que a escravidão moderna foi um sistema de dominação racial. De fato, porém, foi um sistema econômico. A escravidão acompanhou a humanidade durante milênios, nas mais diferentes sociedades, inclusive na África. Gente de todas as cores escravizou gente de todas as cores. O capitalismo mercantil acelerou a produção e o comércio de incontáveis mercadorias, e também de escravos. Na sua moldura, o tráfico atlântico forneceu africanos escravizados para as Américas. O texto 2 diz: o que nasceu primeiro, a escravidão ou o racismo? O tema é complexo, mas há consenso de que o racismo estrutural na Afro-América é consequência da escravidão atlântica. No Brasil, o racismo foi inscrito na própria linguagem, que define o comércio de escravizados como tráfico negreiro e qualifica a maioria de livres não brancos como pessoas de cor. Existem como sujeitos racializados, mesmo quando conseguiram ter acesso a algum capital econômico e simbólico para lutar contra o racismo, até mesmo quando se tornaram senhores ou senhoras de escravos, né? Então, olha só, o texto 2 apresenta um posicionamento crítico ao argumento presente no texto 1, sobre a relação entre a escravidão africana e o racismo na América colonial. Baseia-se no seguinte aspecto. E aí? Aí você vai ver o texto e fala assim, Renato, eu não entendi tanto aqui o que esse texto está dizendo. Bom, dentro do fundamento, o que esse texto está querendo dizer? Tanto o texto 1 quanto o texto 2, tá? É uma questão que envolve cultura, envolve movimento negro, envolve discussão sobre o conceito de racismo e o conceito de escravidão, tá? Dentro desse conceito, vão ter vários argumentos que vão dizer que o racismo, ele veio antes ou ele veio depois, né? E aí ele vai trazer, não, mas a escravidão, ela já acontecia antes, né? E sim, a escravidão, ela já acontecia antes. E aí, é importante essas nuances, a gente trazer sobre os tipos de escravidão e a escravidão que aconteceu na América, no caso aqui, na América do Sul, no Brasil principalmente, né? E aí, dentro desse conceito, sim, a escravidão ela já acontecia antes, mas a escravidão no Brasil, ela foi escravidão só por escravidão? Não, ela foi uma escravidão racial, né? Então, são várias discussões que a própria Neném ela quer trazer, e ela traz isso por um motivo, porque existe um grande debate na contemporaneidade sobre isso também, sobre o conceito de escravidão e de que a escravidão, por escravidão, ela não é uma escravidão racial, né? E aí quando eles vão trazer um recorte do ponto de vista da África, que acontecia antes, acontecia em Roma, já acontecia em outros locais, sim. Em outros locais poderia não ser, mas no Brasil, em específico, é uma escravidão racial, né? Dentro desse conceito. E aí, dentro desse ponto de vista, o texto 2 ele vai apresentar um posicionamento crítico sobre o texto 1, porque o texto 1, ele tá meio que fazendo aquele relativismo. Ele vai dizer o seguinte, ó, no texto 1, né? Nas mais diferentes sociedades, inclusive na África, gente de todas as cores escravizou gente de todas as cores, né? O capitalismo mercantil acelerou a produção de comércio e também de escravos. São duro, tráfico forneceu africanos escravizados para as Américas. Ou seja, foi gente de todas as cores escravizados. Não, tá errado. Não foi gente de todas as cores, tá? A escravidão na América foi uma escravidão negra. Tá? Não é gente de todas as cores, não foi gente de todas as cores escravizados. Todo esse argumento que é usado. Não, mas já existia gente escrava, sei lá o que e tal. Se tivesse um branco ali que também ia ser escravo, ia vir junto. Não, não ia vir. Ela é uma escravidão 100% racial. É esse o fundamento que a própria Neném quer que você tenha. E essa discordância que ela vai ter, né, por isso que ela diz sobre o racismo na América colonial, baseia-se em qual aspecto? No aspecto da historicidade étnica. Por quê? Porque você vai estudar a história. E quando você estuda a história, você vai ver até mesmo o nome do que era dado, como era o navio negreiro. Não era, por exemplo, um navio de escravos. Não, era um navio chamado de navio negreiro. Entende? Por quê? Porque é um navio de negros. E até mesmo quando o negro ele era liberto, ele não era escravo, ele ainda era separado, ele era racializado. Machado de Assis, por exemplo, era negro, não era escravo, e ele era referido a ele como uma pessoa de cor. Por quê? Porque esse é um conceito de racialização, você separar a raça. Ele não era visto como uma pessoa junto com as outras, ele ainda assim era separado. Por mais que ele ocupasse uma posição de destaque, ele ainda era descrito por outros como uma pessoa de cor. Entende? Mas por que pessoa de cor? Todo mundo não tem uma cor? Sim, mas por que não destacar a cor? Entende? Porque existe o conceito da construção racial da história do Brasil. Então é por isso que a letra A, ela começa a pintar como correta. Vamos analisar as outras se não tem mais alguma. Olha só. Letra B. Veracidade filosófica. Não, em nenhum momento do texto ele pergunta ou questiona sobre a veracidade de escritos de alguns filósofos aqui. Ou seja, não está questionando se a escrita é verdadeira, se ela é falsa, ou se o filósofo tem uma composição verdadeira ou falsa. Ela está falando muito mais num conceito histórico, né? Ela vai na etimologia das palavras, né? Na descrição do que aconteceu com base na história. Letra C. Similaridade cultural. Não. O texto ele não está trazendo uma visão crítica da similaridade da cultura da África com a cultura do Brasil, ou da escravidão que aconteceu na África com a escravidão que aconteceu no Brasil e a similaridade da cultura das duas. O tema aqui é muito mais sobre a história da escravidão, não sobre cultura, não sobre ancestralidade. Letra D.
Responsabilidade ética. O fundamento aqui não é quem é responsável, nem a ética, nem a moral, mas muito mais um conceito para definição sobre qual foi o tipo de escravidão que aconteceu. Tá? Letra E. Espacialidade patrimonial. Cuidado, a espacialidade envolve um conceito de espaço geográfico, né? Envolveria muito mais o conceito de você falar sobre quais foram os espaços que são patrimônio histórico, né, que remetem períodos à escravidão, né, e aí o texto 2 ele iria criticar sobre o que é considerado um patrimônio, sobre o que deve ser preservado, quais são os espaços que são característicos de uma tradição, mas não é essa a discussão do texto. A discussão do texto é muito mais uma discussão historiográfica, né, porque a história ela é contada de múltiplas formas hoje em vários fundamentos. Bom, tem gente que vai defender que a história que é contada na escola talvez seja uma história completamente errada, né? E aí vai tentar contornar ou reescrever uma nova história. E aí vão ter historiadores que vão contar, não, vamos entender qual que é o ponto da história e o que comprova um ponto de vista, né? A escravidão que aconteceu no Brasil, ela foi uma escravidão qualquer? Né? Qual foi o tipo de escravidão? É qualquer tipo de escravidão? Não, não é qualquer tipo de escravidão. Ah, então a gente já vê qual foi o tipo de escravidão em específico que aconteceu. Entende? Por isso que é gabarito letra A, né? Mas que não é uma novidade, né? Isso aqui também é aqui o grande ponto, né, dessa questão. Ela não deve ser uma novidade para quem está fazendo a prova, até mesmo para quando você vê ali o tema que foi a redação do Enem, né, nesse fundamento. O que eu quero dizer para você é, qualquer questão que cair sobre escravidão no Brasil, a prova do Enem quer que você saiba que a escravidão no Brasil, ela foi uma escravidão pautada no racismo. Ela foi uma escravidão negra. Mas eu espero que isso não seja uma dúvida para você, porque, pô, é só você conhecer a história do Brasil. É óbvio que foi uma escravidão negra, né? Não tem nem o que questionar, entendeu? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.